Oi, professora, a gente vai falar sobre ultrassonografia. Acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre ultrassonografia é isso aqui. Mas o que é ultrassom? Essa aqui é a definição de ultrassom. Mas e a história de tudo isso? Quando que começou? Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais rápido para conseguir falar sobre tudo. Tudo começou em 1793 com o médico italiano Lazzaro Spallanzani, que descreveu o sonar realizado pelos morcegos para fazerem a sua localização. E aí, em 1880, os irmãos Curie, eles descreveram um efeito piezoelétrico e fizeram a aplicação da energia ultrassônica. E aí, na Primeira Guerra e na Segunda, o ultrassom e a ultrassonografia, eles se desenvolveram, os estudos foram realizados com mais afinco, até chegar em Theodore Dusek, esse homem aqui. E foi o primeiro médico, neurologista, na verdade, a aplicar a ultrassonografia. E, desde então, ela só vem aumentando de qualidade e os estudos só vêm aumentando para que ela se torne mais precisa. Tanto que, na década de 80 a 90, a ultrassonografia se tornou um dos principais meios de diagnóstico médico e é um dos mais importantes até hoje. Tá, e as vantagens e desvantagens desse aparelho aqui são essas daqui. Então, continuando nosso trabalho sobre ultrassonografia, eu vou falar um pouco sobre transdutores. Transdutores é essa estrutura e ele tem a capacidade de transformar uma energia elétrica que vem através do cabo, passa por aqui em ondas ultrassônicas, que são ondas de som com alta frequência. Essas ondas vão bater no tecido, vai refletir e essas ondas ultrassônicas refletidas possuem a capacidade, vão se transformar em energia elétrica. O transdutor tem essa capacidade devido a um material que é formado por um material de piezoelétricos, que tem essa capacidade de transformar energia elétrica em energia mecânica em energia elétrica. E ele é essencial para o ultrassom. E continuando sobre o transdutor, existem vários tipos de transdutores no mercado, mas basicamente os mais principais, que é o linear e o convexo. Mas existe o intracavitário, que pode ser tanto transretal como transvaginal. Existe microconvexo, microlinear, aí vai depender de que tipo de exame que esse médico vai solicitar e qual região vai ser avaliada, sendo que quanto maior a região, tem que ter ondas de baixa frequência, porque ela vai ter uma profundidade maior. E quando for áreas superficiais, como por exemplo a tireoide, você usa já ondas de alta frequência. Ela vai ter uma resolução melhor, mas ela não tem uma penetrância alta no tecido, no máximo 2 centímetros. Continuando sobre a questão do ultrassom, tem toda uma física do ultrassom. A primeira, mais importante, é que quando ele penetra, vai ter essa reflexão. A reflexão, ela só acontece devido à diferença de impedância acústica. O que é impedância acústica? Cada tecido vai ter uma impedância, que é a resistência que esse som tem de passar essa onda mecânica, certo? Quando não ocorre reflexão, que é quando tem que bater em 90 graus para refletir essa onda, vai ter a refração, que é o desvio dela, O espalhamento, que é quando essa onda bate numa pequena estrutura e ela se espalha, permitindo a visualização, por exemplo, do parênquima de algum órgão, e a absorção, que é a capacidade dessa onda se absorver e se transformar em calor. Continuando sobre a física do ultrassom, ainda tem a questão da atenuação de uma onda, que é quando ela vai perdendo a sua intensidade conforme vai passando nos tecidos, Então, estruturas que estão mais próximas da pele vai ter um brilho diferente de estruturas mais distantes, que seria a ecogenicidade desses tecidos e é uma propriedade física também. Olá, professora. Eu me chamo José Neto e, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre ecogenicidade, que vai ser uma propriedade que um dado material, uma matéria, que pode ser um órgão, um tecido ou um líquido, ele tem de permitir ou de refletir as ondas ultrassonográficas, organizando-as em ecos. E vai ser justamente essa propriedade que vai possibilitar a formação das imagens ecográficas, as imagens que a gente obtém através da ultrassonografia. E quanto à matéria, ela pode ser classificada de 4 formas. Vamos ter as anecoicas, que essas matérias elas vão ser livres de ecos, ou seja, no seu interior
não vai possuir diferença de meio, tendo como exemplo os vasos sanguíneos. Temos também as hipoecóicas. As ondas ultrassonográficas vão ultrapassar com facilidade e isso vai causar poucos ecos e dessa forma formar imagens escuras. Aí nós temos como exemplos líquido, gordura e também tecidos pouco densos. Teremos também as hiperecóicas. Essas matérias elas vão refletir grande parte das ondas emitidas pelos transdutores e isso vai causar muito eco, formando assim imagens claras e brancas. Nós temos como exemplo os ossos. E por último, nós temos as isoecogênicas. Essas elas vão ter a mesma ecogenicidade do meio em que estão. Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Diego Duarte da Vera e eu vou comentar um pouquinho sobre os artefatos na ultrassonografia. Eles são resultados da exibição de ecos que retornam de maneira errada ao transdutor. Ele é entendido como a distorção de fatores que são advindos da fonte sonora, da interação do som com os tecidos e a forma em que ocorre a disseminação espacial dos ecos refletidos. A origem a origem dos artefatos, eles podem ser de fontes eletromagnéticas, fatores operacionais associados ao preparo do paciente, no caso, técnica de varredura, a frequência operada pelo transdutor e a interação do paciente com o próprio feixe sonoro. Os tipos de artefatos são acústicos, de resolução axial e lateral, a reverberação, a refração, a imagem em espelho e lobo lateral, o sombreamento acústico, o reforço acústico e o sombreamento lateral. Olá, me chamo Vilma e vou falar sobre orientações e planos de imagem. Bom, para realizar o exame de ultrassonografia é preciso conhecer a anatomia do corpo humano, né? E ela se divide em microscópia e macroscópia. A anatomia microscópica pode ser vista com a utilização de um microscópio, onde se visualiza células e tecidos do corpo. Já a anatomia macroscópica, ela pode ser vista a olho nu ou a utilização de alguns aparelhos, como a ultrassonografia, para melhor visualizar órgãos e sistemas do nosso organismo. E a anatomia, ela tem planos e eixos que nos auxiliam a realizar esse exame. Por exemplo, quadrante superior direito, eu vou ter o fígado, quadrante inferior esquerdo, eu vou ter os rins. Então, ela serve como uma orientação para nos auxiliar na hora de realizar o exame. Então, na cavidade abdominal ali, nós vamos ter o rim, o fígado, o baço. Já na pelve, a gente vai ter as uretras, a bexiga urinária, reto, e se for na mulher, o útero, o ovário. Então, sendo assim, os planos de exame incluem os planos sagitais, transversais e coronais. Eles são bidimensionais usados para estabelecer a direção em que os feixes de ultrassom entram no corpo e a parte anatômica visualizada naquela direção específica. São usadas, então, diferentes posições do paciente, para visualizar melhor a área de interesse. Então, temos decúbito dorsal, ereto, decúbito lateral, oblíquo posterior direito e esquerdo. Sendo assim, a melhor posição do paciente deve ser determinada durante o estudo de uma estrutura e não... Então, sendo assim, a melhor posição do paciente deve ser determinada durante o estudo de uma estrutura e não deve ser modificada durante a obtenção da imagem daquela estrutura. Só em casos de tiver gases ou líquidos, que às vezes são utilizados para auxiliar no exame, que estão dentro do organismo, que interferem na hora de realizar ou que auxiliam, E a posição do transdutor também é muito importante para visualizar essas regiões e o transdutor a ser utilizado, Então, se for uma visualização mais interna, nós temos os transdutores endovaginais ali, que auxiliam na visualização do útero, do colo da mulher e tudo mais. Então, a anatomia, ela é muito importante, os seus planos e orientações para nos auxiliar na melhor visualização da imagem, melhor captura.
É só isso, muito obrigada.